água suja, as chagas vermelhas de Cristo, um prato de plástico amarelo com arroz, feijão e farinha sem bife e uma vela branca acesa no banheiro perfumado com alfazema. Uma jangada partiu comigo da praia em direção ao mar, ao som de Caíme. Não sei nem quantos a empurraram. Deslizou pela areia molhada, até embicar levemente ao bater em uma pequena onda que se encerrava. E seguiu. Uma porta fechada de madeira, bem escura e com uma placa de metal cinza com letras pretas em relevo. Dessas de automóvel, escrito Mãe. Não consegui abrir. Sequer precisei meter a mão na maçaneta redonda de plástico que fingia bronze para saber se estava destrancada. Estava. Eu sabia. Mas não consegui abrir. Não consegui entrar. Choro. Uma caixa térmica de concreto para esquentar água do chuveiro, cor de cimento queimado, presa no teto azul, despencou e se estilhaçou no chão marrom do box. Um menino pelado e molhado gritou assustado e, encostado na parede de azulejos rosa do lado oposto, a cara do diabo dentrou de um relógio de parede no meio de um centro espírita, olhou para esse menino e disse: "Vá embora." A vela de tecido cru da jangada balançou ao vento em meio ao céu violáceo, com um nublado mais roxo, tom irritado aceso por fios entrelaçados de raios azulados, sem trovões. Assim começa o livro Relicário de Cúspis, do Leonardo Valente. Olá, meu nome é Paulo Souza, sou dono e proprietário deste pequeno e modesto espaço dedicado à escrita, à leitura e à literatura. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o livro Relicário de Cúspis, do Leonardo Valente. Na minha humilde opinião, um dos melhores autores da nossa literatura contemporânea. O Leonardo Valente traz aqui o que ficou subentendido para mim, porque esse texto é de uma liricidade tão grande que para muitas pessoas ele pode ser dito como determinados momentos, mas para mim ele é a representação de uma pessoa num divã, retratando ali momentos com muita alegoria, muita simbologia sobre os abusos que essa pessoa sofreu na sua infância, na sua adolescência, no início da sua vida adulta, até chegar agora, nesse momento em que, através dessas alegorias, ele consegue travar, destravar e vomitar todos os traumas, todos aqueles problemas que ele desenvolveu, seja pelas relações com a sua mãe, seja pelas relações com o seu pai, com a sua tia, e tudo isso dentro de uma leitura, tudo isso dentro de uma escrita extremamente poética, extremamente lírica e de uma fluidez magnífica. Essa é a síntese desse livro Relicário de Cúspis. A gente consegue ver essas alegorias porque, por exemplo, ele não dá nome aos personagens. Quando ele vai falar sobre algum personagem, é a porta com placa de mãe, é o diabo num relógio. Então, ele está navegando sobre um mar de caldo de feijão, entende? E num primeiro momento, eu não vou mentir para vocês, num primeiro momento o início da leitura é um pouco travada, porque você não tem a contextualidade do que é esses elementos, do que eles representam. Mas à medida que você vai lendo, à medida que você vai desenvolvendo a sua história com o personagem, você vai entendendo exatamente o que é cada alegoria e o peso emocional para o porquê dessas alegorias serem cuidadas. Isso eu digo principalmente para quem já fez algum tipo de terapia, já fez algum tipo de sessão terapêutica, seja com psicólogo ou com psiquiatra, para poder tratar sobre os demônios internos. Porque muitas vezes os demônios internos são representações de pessoas que nos machucaram. É isso que trata Relicário de Cúspis. É um livro visceral, é um livro difícil de ser lido, eu não vou mentir para vocês, mas é um livro que quando você engata, que você entra ali na capacidade de poder perceber o que está acontecendo e do que está se tratando, é um livro que você fica assim absurdamente impactado e não consegue parar de ler. Para vocês terem ideia, eu vou ler aqui um trechinho do livro.
aonde é um relato onde ele vai jogando, que é o vômito dele, nesse caldo de mar de feijão. Ele vai vomitando os processos em que ele sofreu e que ele está tratando nessa terapia, nesse divã. Prestem muita atenção. A culpa é sua, seu estabanado filho da puta. Perdeu os 2 dentes da frente porque é burro. Quem mandou subir naquela merda? Agora engole essa porra desse choro para não beber mais sangue, caralho. Abre parêntese. O pai para o menino no parquinho em 17 de janeiro de 1979. Fecha parênteses. Se vocês têm dinheiro para pratos novos, que tenham para comida também. E agora para o dentista, porque esse menino só dá trabalho, só dá dor de cabeça. Vai ficar sem os dentes da frente até os 7, 8, quero nem saber. Abre parêntese. A tia para o pai e a porta com placa de mãe em 17 de janeiro de 1979. Fecha parêntese. Não chama ele não, é banguela, que nojo. Abre parêntese. Coleguinha do colégio no recreio, em 3 de março de 1982. Fecha parêntese. Eu tinha saber que uma pessoa como você, que nunca abre um sorrisão, nunca mostra os dentes, só sorri de boca fechada, não merece confiança. Que arrependimento ter te conhecido. Abre parêntese. Ex-mulher Teco-Teco Mostarda, em 2 de junho de 2004. Fecha parêntese. E aqui o parágrafo vai se alongando, com mais relatos, mais dificuldades, mais coisas que esse personagem está jogando nessa terapia. E você vê que isso aqui é só um fragmento do que é a escrita, é só um fragmento da profundidade dos problemas que esse personagem teve desde o início da sua vida, ali desde criança até a maturidade. Você vê que o relato aqui começa em 1979 e ele vai alongando, passa por 82, passa por 2004, tem relatos aqui de 2017. Então você vê que é toda uma vida conturbada, toda uma vida ali que vai criando essa angústia nesse personagem, que finalmente ele consegue sentar num divã, abrir a sua caixa mental, sua caixa de emoções e ir montando esse relicário de pequenos nós. Esse relicário de pequenos momentos, esse relicário de pequenas agressões, e se torna numa grande história, numa grande contextualidade que faz a gente entender a grandiosidade dessa história de tratar de um tema tão importante. Eu tenho para mim que Relicário de Cuspes, que é isso, né? Ele tá pegando os cuspes que jogaram nele e ele tá criando isso para ele poder se fortalecer. É uma história que eu não consigo assim conceber de outra forma, de outra alegoria, e por que não falar de alegorias num livro que é tratado com muitas alegorias, como um grande crochê. É um crochê feito ali que o Leonardo conseguiu criar, em que para o parágrafo seguinte fazer sentido, o parágrafo anterior tem que ter sido um nó muito bem dado. E sem esse nó muito bem dado do anterior, toda aquela trama, toda aquela história que foi traçada, que foi ali criada pelo Leonardo, não faria sentido. Então, a importância do parágrafo seguinte só se tem importância porque o parágrafo anterior era importante e muito bem construído. É muito bom. Se vocês quiserem uma indicação sobre como está a literatura contemporânea brasileira, leiam Leonardo Valente. Não é somente esse livro dele que é bom, eu li Crioxenia do D. É outro livro que te abraça, e não é um abraço assim tão reconfortante, mas é um abraço que te faz você ver questões sociais muito importantes, questões da psicologia humana, e que você não consegue parar de ler. Esse livro tem que ir para a mão de vocês e vocês têm que ler, é de verdade. A gente aqui está vendo a literatura contemporânea brasileira sendo construída, sendo magnificada e sendo perpetuada. Leiam Leonardo Valente, leiam Relicário dos Cuspes, foi publicado pela Besouro Abstêmios, e é essa o meu vídeo que eu queria compartilhar com vocês, a experiência que eu tive com essa leitura e pequenas coisas aqui que eu pude trazer sobre o livro. E para quem lê, depois me procure para falar sobre a última página do livro,
porque quem gosta de reviravolta, quem gosta de uma coisa assim, que na hora que você vira a página, que você lê a última frase, você pensa, meu Deus, o que é isso? Foi o que o Leonardo conseguiu fazer no final desse livro. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Pretendo trazer outros livros, outras leituras, nesse ritmo que eu estou trazendo, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e aos poucos o canal vai voltando aí, de acordo com a minha disponibilidade para gravar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.